todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Eu vou falar hoje o tema que foi proposto, o valor da prece e do silêncio. Mas eu vou pedir um pequeno parênteses, antes eu vou dar uma de Ademir, eu vou fazer um convite. Domingo agora, dia 29, aqui do ladinho, na Rua Silveiras 17, vai haver o encontro fraternal com o Divaldo Franco. Divaldo Franco é a maior, vamos dizer assim, expressão hoje da doutrina espírita, entre os encarnados, o maior médium no mundo. Não é exagero, então você está, né, também pega leve, né, no mundo. O espiritismo tem a sua maior presença no planeta aqui no Brasil. Então tudo que é maior em termos de espiritismo no Brasil, pode ter certeza que é maior no mundo.
O Joana de Ângeles, por exemplo, se a gente for analisar, deve ser um dos maiores centros espíritas do mundo. Porque fora do Brasil não tem centro espírita desse tamanho. Aqui no Brasil tem maiores, mas não muitos não. Então quando a gente fala, pode encher o peito, erguer a cabeça e falar, não, é o maior do mundo. É o maior médium em atividade entre os encarnados, o maior divulgador da doutrina espírita no planeta. Com quase 300 livros psicografados, com uma obra fantástica que tem chamado a atenção de todos os setores da sociedade, da imprensa, dos governantes, a Mansão do Caminho, lá em Salvador, que ele fundou com Nilson de Souza Pereira, um amigo, um irmão de alma, há quase 70 anos, um menino de 24 anos, abrindo mão de tudo. Eu tenho um filho de 24 anos, eu vejo os planos, e meu filho tem uma cabeça ótima. Eu costumo dizer que vamos dizer assim, se eu precisasse planejar, não teria planejado tão bem o meu filho. Mas é um menino, entre aspas, normal, com seus planos de se formar, de trabalhar, disso, daquilo. Eu fico imaginando um menino de 24 anos, quais são os seus planos? Meu plano é fazer caridade. Meus planos são pegar crianças na rua, acolher crianças abandonadas. Meu plano é amar ao próximo. E faz isso, há mais de 70 anos. Está aí com 92 anos, fazendo palestras mundo afora, já tendo visitado quase 70 países diferentes. O Espiritismo nasceu na França. E às vezes, poxa, mas por que nasceu na França? Tem uma relação muito interessante. Os espíritos explicam na codificação, por meio ainda do trabalho de Kardec, que na época nós ainda tínhamos escravidão no Brasil. 1888 foi a nossa abolição. O Livro dos Espíritos é de 1857. E o Livro dos Espíritos veio trazer uma lição, uma noção de igualdade. Olha, preto, branco, amarelo, pobre, rico, importante, nobre, isso tudo são coisas da matéria. Vocês imaginam o impacto que seria num país escravocrata uma notícia como essa. Já teve lá na França, um país aberto, a questão lá do iluminismo, aberto à ciência, às artes, à poesia, já teve uma repercussão extremamente dura, teve um enfrentamento pesado com a Igreja Católica à época. Para quem não assistiu, vale a pena, está aí no Netflix, o Kardec, assistam. Quer dizer, é o mundo do cinema, não é a gente está ficando glamuroso, não, agora ser espírita é status, é glamour, não. A gente vê realmente a importância de como esses conhecimentos estão se disseminando na sociedade e alcançando a sociedade pela lógica. As pessoas assistem, eu já conversei com várias pessoas não espíritas que vão assistir ao filme, assistem ao Kardec, e falei, puxa, tem lógica. E nós, às vezes, nós pegamos o prato pronto, você pega o Evangelho, você pega o Livro dos Espíritos, e vai indo, já está meio que acostumado, vamos dizer, não precisa de grandes convencimentos, e às vezes até se perde um pouco no argumento, se perde um pouco no fortalecimento das bases desse supedâneo que sustenta a nossa convicção. Então vale a pena assistir o filme Kardec, e aí, eu falando do Divaldo, tem o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, que está aí em cartaz nos cinemas. Cinemas aqui de Santo André, no Mapping, né? Mapping a gente revela a idade, é Rio, né? Tá na minha aqui mais ou menos, né? Eu falo Mapping, quem tem menos de 40, onde é que é esse cinema que eu nunca ouvi falar? Ali passou a Eletroradiobras, por ali, né? Do Cal e vai. Tempo bom, né? O pessoal fala, você está na melhor idade. Melhor idade não, a melhor idade é 18 a 35 anos no máximo, né? A gente já está pensando no plano espiritual. É a melhor oportunidade de pensar no plano espiritual. E está aí nos cinemas, em cartaz, o Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz. Vale a pena assistir. Eu assisti com um lenço na mão, confesso. Sai sem com o olho, parece o sapo, né? Sai com o olho inchado de tanto chorar, de emoção. E para nós, em especial, que a gente vê lá, uma das protagonistas do filme, a nossa Joana de Ângeles. A inspiradora dessa casa. O Divaldo foi o inspirador dessa casa. O Joana nasceu em função do Divaldo. O Joana nasceu pela inspiração do Divaldo, que se aproximou do grupo que se reunia ainda em casas de pessoas, dos
das pessoas que deram os primeiros passos, e nasceu o Joana de Ângeles. Sempre com essa proteção do Divaldo, sempre com essa presença, mesmo que distante, do Divaldo. Então, para a família Joana de Ângeles, é muito legal ir lá assistir o filme, verificar a importância dessa figura humana. Não é para enaltecer a pessoa, não. Algumas criaturas, vão assim, mal intencionadas, até ficam criticando. Vocês estão criando aí um mito, vocês estão criando aí, seguindo. Não é nada disso. Não é para louvar uma pessoa, criar um ídolo, nada disso. É para a gente perceber a criatura grandiosa que está junto da gente, que está pertinho da gente e que é real. Porque normalmente a gente pega esse pessoal meio que pronto. Bezerra de Menezes, quer dizer, a gente pode até ser da época do mapping, mas não chega tanto, pegar o Bezerra de Menezes. Ninguém conviveu com o... Pode ser que alguém tenha convivido aqui, mas já está na reencarnação, não lembra disso. Mas a gente já pega meio pronto, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, esse povo todo. E fica aquela situação assim meio etérea, meio vaga. Não, parece que não foi realmente uma pessoa tal. Aí cria-se aí sim a devoção a uma pessoa irreal. Mas eles são reais, eles são verdadeiros. O próprio Cristo é verdadeiro. Cristo viveu, um espírito como nós, entre aspas, como nós. Nós vamos chegar lá, mas um espírito criado por Deus, um irmão nosso, sabe-se lá Deus quantos anos luz à nossa frente, mas um espírito como nós, real. Agora, o Divaldo está muito mais perto, muito mais factível, está muito mais tangível, não só no sentido físico. Quem for lá e tiver tempo, paciência, tempo todo mundo tem, vai precisar saber se vai ser a prioridade da pessoa. Pode, inclusive, cumprimentar, estaria ao lado. Vai salvar ninguém, vai curar ninguém, pôr a mão, não é que nem o Cristo, pôs a mão nas vestes e saiu curado. Mas está lá, amanhã ou depois a gente pode poder falar para os filhos, para os netos, você está vendo esse fulano? Aí eu, quando já entro, eu vou fazer palestra, tenho feito várias palestras por aí, a gente entra nos centros, às vezes tem os quadrinhos dos fundadores, aí eu falo, esse aqui eu conheci, aquele ali eu conheci, Então já estou numa situação meio complicada, Mas vai ser legal a gente falar, puxa vida, eu conheci Divaldo, eu estive ao lado dele, eu vi, e vi que ele é real. O que ele fez realmente não é fácil. Eu vou fazer também. É difícil. Mas vou dar meus passinhos. Eu fico olhando um corredor, olhar o Usain Bolt. Legal. Eu posso correr? Posso. Que nem ele não, mas eu posso sair correndo. Eu posso fazer a minha parte. Eu posso dar meus pulinhos, minhas corridinhas. Eu posso. E se eu treinar, se eu me esforçar, eu vou correr, não vou chegar que nem ele. Não. Sabe-se lá quanto tempo essa criatura vem se preparando. O Divaldo é a mesma coisa. Quantas encarnações ele vem se preparando. Eu estou um pouquinho atrás, sem problema. Mas está em tempo. E se eu tiver convicção, se eu tiver força de vontade, se eu tiver essa referência, eu vou chegar lá também. Eu vou chegar lá, tranquilamente. O Cristo disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podereis fazer. E muito mais. Quer dizer, acho que até exagerou um pouquinho nesse muito mais. Aí tem um pouco de bondade do Cristo. Mas só chegar perto já está bom demais. Então são pessoas que nos estimulam a viver melhor. São pessoas que nos estimulam a abrir o coração, a verificar o valor realmente das coisas que têm valor. E largar um pouco as porcarias que tanto nos exasperam, que criam tanto problema para a gente, para a nossa vida. Nos amarram aqui nesse mundo, nos causam tanta angústia, tanto sofrimento. Então, em setembro, o mês que a Organização Mundial da Saúde decidiu fazer a campanha da prevenção ao suicídio. Por que nós estamos chegando nessa situação de intranquilidade, de desespero, esse vazio existencial que está aí no coração de tanta gente, que é um mundo voltado para a matéria, um mundo voltado para as coisas, um mundo voltado para o corpo físico e tudo que gira em torno dele? Esse vazio não preenche nunca. Então é o momento de nós aproveitarmos essas lições exteriores, muitas delas que vêm de forma dura, vêm da forma travestidas, são ensinamentos, ajudas, travestidos de problemas. É o momento de aproveitar isso tudo para fazer essa reflexão, essa viagem interior, buscar lá dentro o espírito que somos, começar a valorizar, fazer o exercício, começar a fazer a nossa corrida. Vou conseguir fazer 100 metros em menos de 10 segundos? Estava vendo agora há pouco tempo uma matéria, os brasileiros estão começando a chegar lá, os atletas brasileiros, a fazer 100 metros em menos de 10 segundos. Vai chegar um dia.
Vai chegar um dia, se tiver força de vontade, se exercitar, se empenhar, nós também vamos chegar no patamar de um Divaldo, de um Chico, de um Bezerra, de um Francisco de Assis, porque eles também partiram de onde nós estamos partindo. Aproveitaram melhor, não tenho a menor dúvida, mas somos todos filhos de Deus, com o bilhetinho na mão, da mesma passagem, do mesmo transporte. O transporte para um mundo melhor. E aí entra o quê? A oração, não ia esquecer não. Vamos falar do valor da prece, o valor da prece e do silêncio. A prece é uma ferramenta importante. Também é importante, dentro dessa linha do esforço, do empenho, a gente colocar na cabeça que a prece não substitui nada. Né? Às vezes a gente tem essa mania de orar para pedir, só pedir, não, Deus vai me dar. Até o capítulo do Evangelho 27 fala, pedi e obtereis. É uma frase que precisa ser interpretada. Pedir e obter. Então, é só pedir? É só pedir. Mas é só pedir que eu obtenho? É só pedir que você obtém. O quê? Aí que a coisa precisa ser explicada. Todas as preces, os Espíritos nos ensinam, está no Evangelho. Todas as preces são atendidas. Então parece vamos dizer assim, uma notícia extremamente esperançosa, importante. Todas as preces são atendidas. Então vou começar a pedir agora um monte de coisa. Não é bem assim. A tradução que o plano espiritual faz, vamos dizer, entre aspas, a tradução que Deus faz da nossa prece é um pouco diferente. Nós aqui oramos por palavras. Colocamos o sentimento nas palavras e oramos. E colocamos os nossos valores. Quando a prece sobe, a gente espera sempre que ela suba e não desça, né? Quando a prece sobe e chega lá em cima, passa por um tradutor. Passa por um intérprete. E esse intérprete ele muda um pouco o que eu peço. Então eu peço a Mega Sena, sozinho, da virada. Né? Aí chega lá no tradutor, antes dele falar com Deus, olha, o Sardano está pedindo a Mega Sena. Pô, mas esse cara vai fazer besteira. Não faça isso não. É como um filho chegar no final do ano, pai, o que você quer de presente, filho? Eu quero uma metralhadora. Não, filho. Mas eu me comportei bem na escola, eu estudei. Não. Pô, mas você falou que eu podia pedir qualquer coisa se eu passasse de ano. Sim, falei, mas falei em tese. Qualquer coisa boa para você. Qualquer coisa que vai ser útil para você. Qualquer coisa que você vai aproveitar para ser um aluno melhor, para ser um menino melhor, para ser um filho melhor, um cidadão melhor. Essa é a tradução que vão fazer para Deus. Então pode pedir o que quiser. Ele vai atender? Vai. Aquilo que for necessário para nós. Aquilo que foi importante para nós. Ele não vai dar uma metralhadora para cada um, não vai dar uma motosserra, não vai dar. A não ser que seja para quem aproveite. Né? É óbvio que uma metralhadora não tem finalidade boa nenhuma. Foi um exemplo extremo. Mas vamos lá. Aí eu peço uma faca. Você pode fazer artesanato. Pode. Mas você tem que saber para quem que você vai dar. É uma criança de 5 anos? Então não faça isso. Nós somos crianças espirituais ainda. Então não adianta pedir besteira que Deus não vai dar. Mas vai atender sim. Vai atender sim. Dentro das nossas necessidades. Dentro daquilo que é importante para nós. Então é fundamental. É uma ferramenta fantástica a prece, a oração. A gente nunca está sozinho. Nunca. A gente fica às vezes preocupado com isso, com aquilo, com as coisas, com o mundo, com as dificuldades, com segurança. E nós temos a maior proteção que se pode imaginar. Eu sou profissional de segurança. Eu fiquei 30 anos na Polícia Militar, até hoje ainda estou vinculado à área. E às vezes eu falo para as pessoas, ainda um dia, não sei se eu já falei aqui, mas eu fui fazer uma pequena reunião numa igreja aqui pertinho, e eu tinha uma palestra aqui no Joana. E as pessoas queriam falar sobre segurança. E eu fui como profissional de segurança. Falei para as pessoas sobre aquilo que eu acredito na área de segurança. Falei um monte de coisa, falei uns 20, 30 minutos. Não era para ir na reunião, eu resolvi atender porque era muito pertinho. Falei, tem uma palestra e tal. Não tem problema. E a reunião era numa igreja. Então, para entrar onde estava sendo a reunião, eu tive que passar pela igreja. Tinha lá umas pessoas orando. Um grupo de oração bacana. Tá? A reunião era lá no fundo. Aí quando chegou a hora de eu ir embora, falei, gente, vocês vão me desculpar, eu preciso ir embora. Porque eu vou fazer uma palestra agora no Joana de Ângeles, aqui do lado. Ah, sei, a gente conhece o Joana de Ângeles, tal, concorrente ali e tal. Né? É a boa concorrência, né? E eu vou lá fazer a palestra lá no Joana. E falei, aproveitando, quando eu entrei aqui, eu vi aquele grupo de orações ali, bacana.
Aproveitando que a gente está numa igreja, eu vou sair daqui, vou fazer uma palestra. Então, aproveitem e orem. Falei isso numa reunião de segurança. E orem. Peçam proteção a Deus. Porque é a única garantia que a gente tem. Não adianta, não vai colocar um policial nas costas de cada um. Depois quem vai tomar conta do policial em relação a você? Quer dizer, esquece. Faz uma oração, pede proteção a Deus. E falei isso com abertura de coração. Vim para cá, fiz a palestra, fui embora. No dia seguinte estava lá no Facebook. O Sadano mandou, falou que não tem o que fazer, não mandou a gente rezar. Falei, poxa, não era para isso. Mas independente disso, é a única solução. Eu falo para os meus filhos. Eu tenho uma de 25, uma de 24, uma de 18. Saem para a rua, vão trabalhar, vão estudar, os mais velhos a trabalho. A mais nova só está estudando. Sai, vai fazer cursinho em São Paulo, volta, pega trem, metrô. O que eu posso fazer se não orar? Quem pode proteger meus filhos se não Deus? Agora, como é que Deus vai proteger? Pode sair fazendo a farra que for? Não. Por isso que o Evangelho fala de orai e vigiai. A oração, não é a oração garante, então você ora e sai por aí aprontando. Não, ora e vigia o comportamento. Estica aquela oração no seu dia a dia. Essa é a vigilância. Você não vai ficar rezando o dia inteiro, você tem que abrir os olhos, tem que tocar a sua vida. Mas o estado interior, o estado íntimo, tem que ser de oração. Permanentemente. A oração do perdão, da tolerância, com as coisas que vão acontecer. Não permitir que a vibração abaixe. Pensando sempre, quando eu oro, eu sintonizo com o plano espiritual superior. E se eu quero que essa companhia superior permaneça comigo, eu preciso manter essa vibração. Nem sempre é fácil, as coisas acontecem. Você vê um fato ruim, você vê uma coisa, fica sabendo uma notícia ruim, você dá uma baixadinha na vibração. Tem raiva, tem isso, tem aquilo. É natural, é da nossa condição humana. Mas nós temos que ter a sabedoria de retomar rapidinho. Passou o momento, dá uma chacoalhada na cabeça, se recolhe se for possível, se tiver oportunidade, se recolhe, faz uma oração, saia de ambiente de fofoca, começou a falar besteira, sai. Não entra nisso, porque é uma sintonia. E vai envolvendo, você começa a falar bobagem também. Deixa eu ouvir a fofoca, né? Mas é pro bem, viu? Não é? Não sou fofoqueiro, eu quero ouvir, eu quero saber das coisas só para me defender. Não é. Vai baixando a vibração, vai baixando o nível. Vai sintonizando com o plano espiritual inferior, aí vai ficando com raiva. Nós estamos vivendo um momento político tão triste, de divisão, de separação, um com raiva do outro, e só vai fomentando isso, as famílias brigando, os espíritos inferiores estão adorando, estão fazendo a farra com essa nossa infelicidade, com essa nossa ingenuidade, que a gente não enxerga e fica achando que vai ficar por isso mesmo e não fica. A gente vai para casa com essa companhia ruim, vai para o trabalho com essa companhia, vai dormir. A importância da oração ao dormir. Quando a gente dorme, o corpo repousa, nós nos desligamos do corpo, nós espíritos. E aí ficamos mais frágeis, inclusive, nesse encontro com os espíritos. Que espíritos? Aqueles com os quais eu estava sintonizado antes de dormir. Não tem mágica nisso aí. Eu quero sonhar com um anjo. Tá, então esteja pensando nos anjos antes, porque quando você dormir, já era. Quem vai estar te esperando é outro tipo de criatura. E eles ficam ali mesmo. E não é para a gente ficar apavorado também, vai olhar debaixo da cama, nada disso. Né? É para prestar atenção. Vai dormir. São hábitos, não são rotinas, não são dogmas, rituais. O Espiritismo fala que não tem ritual, mas eu vejo, o cara vai orar, fecha os olhos. O cara que acorda tem que fazer prece, vai dormir tem que fazer prece. Isso tudo é dogma, não é dogma. Tem uma explicação. Fecha os olhos por quê? Para não ficar olhando um para a cara do outro. Né? E distrai. Olha a roupa do outro, olha a bota do outro, vai distrai. Então fecha os olhinhos e pensa numa coisa só. Pensa em Deus. Eleva o pensamento a Deus. Concentra. Faz uma leitura positiva. Agora que esse satanazinho de bolsa aqui, esse obsessorzinho de bolsa aqui, tem gente que vai dormir no Twitter, vai dormir no Facebook, aí xinga, aí bom, agora eu vou dormir. Vai. Qual foi a sua última relação de pré-sono? Foi um palavrão. Né? Ou pornografia, vem. Falei, não, eu não gosto dessas coisas, mas é o grupo, sabe como é que é o grupo que eu participo, né? É o grupo, né? É o grupo. Mas está tudo envolvido nesse clima. Então é extremamente importante esse momento de dormir, desligar o corpo, deixar lá o corpo repousando
e preparar o espírito para ajudar, para colaborar, para aprender. Eles vêm aqui, inclusive. Agora é cedo, mas tem muita gente dormindo que os espíritos trazem para as reuniões, para ouvir, para os trabalhos mediúnicos, para as reuniões de desobsessão. A literatura é muito farta nesse sentido. Agora, se ele estiver preparado para isso, porque se estiver envolto em vibrações ruins, os espíritos bons querem até ajudar, mas não conseguem chegar. Não consegue chegar. Ao acordar, faz a oração. Por quê? Para sair numa sintonia boa. Para sair bem. Vai encontrar um mundo cheio de hostilidade, cheio de dificuldade, cheio de problema. Então, saia você de uma forma melhor. Isso nos dá segurança. Não tem inclusive segurança no sentido convencional de criminalidade, de saúde. A questão espiritual já está sendo estudada pela medicina. Já tem cadeiras em faculdade de medicina, medicina e espiritualidade, provando. Tem uma tese de doutorado de um pesquisador da Unifesp, falando sobre o passe, o reiki, o jorê, da igreja messiânica, da Seishu Noye, mostrando o poder da vibração, a cura do corpo a partir da vibração. Então nós já sabemos disso há quanto tempo? Pelo menos desde 1857, com a edição do Livro dos Espíritos, 64, com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas ferramentas estão nas nossas mãos, estavam há séculos. E a gente foi desprezando, deixando de lado. Então está na hora de resgatar isso aí. O poder da oração. Da oração assim, compreendida, raciocinada. Exercitar essa fé raciocinada que a gente tanto fala, que eu acho que é redundância. Se é fé, é raciocinado. Se não passou pela razão, não é fé. É uma crença que não resiste a nenhum impacto qualquer. Então a razão nos leva a isso. Fundamental o valor da prece, o evangelho no lar, juntar a família toda. Vamos fazer o nosso coração. Escolhe o melhor dia. Vê quando é que pode, quando é que dá, faz uma forcinha. Ah, eu não consigo juntar todo mundo. Como é que você vai conseguir lutar contra as suas imperfeições? Lutar contra as suas dificuldades? Como é que você vai conseguir evoluir se você não consegue reunir sua família para uma prece? É que nem horário, né? As pessoas às vezes falam, olha, o horário, vocês dizem que o horário no centro espírita é um horário certinho, fixo, direitinho. Mas por que tem? Se você não conseguir cumprir o horário, como é que você vai amar a Deus, amar o próximo, perdoar? Que é muito mais difícil que cumprir horário. Então é um exercício, fazer o evangelho no lar, juntar a família, ler o livrinho, faz a oração. Porque cria um ambiente doméstico positivo. Atrai os bons espíritos para proteger o nosso lar. Também é importante a vigilância doméstica. Não adianta nada você fazer o evangelho, terminou agora, vamos lá, liga a televisão, bota o da Atena aí para ver, não tem nada contra ele. Mas não vai vir notícia boa. E envolve, quando você vê, você já está xingando, você está querendo pegar o pescoço das pessoas pela televisão. Porque se tem uma coisa que tem hoje em dia, notícia ruim. E com as comunicações, na velocidade que estão, você fica sabendo na hora, e não tem como você não se sintonizar, você não querer usar das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos mais imperfeitos aí, para exercer a vingança, seja lá o que for. Isso é ruim para nós. Isso é ruim para nós. Então, é um exercício interessante. E o exercício do silêncio. O silêncio, o silêncio. O que é o silêncio? O silêncio é a ausência de barulho? Por um lado, sim. O barulho exterior, tal, que tem até finalidade terapêutica. Há estudos nesse sentido mostrando que o silêncio ele tem uma função terapêutica. Pode haver, óbvio que não vai curar grandes coisas, mas uma melhora significativa nas pessoas que exercitam o silêncio. Está aí a meditação dos hindus, dos budistas, conseguir algum resultado. Então é importante também o silêncio interior. Desligar dessas coisas todas, porque a gente não tem mais tempo para nada. É tanta informação. Você acorda, liga não sei o quê, vai para o celular, vai pegar o carro, liga o rádio. Se não consegue ligar o rádio, dá um desespero. Liga qualquer coisa, tenta arrumar alguma coisa para fazer barulho. Tem medo do silêncio. Por quê? Porque o silêncio vai fazer a gente encontrar a si próprio. Então nós não podemos ter medo de nós mesmos, a não ser que estejamos fazendo muita besteira. Mas aí, mais importante ainda, é hora de mudar. Então é o silêncio que vai mostrar isso. Porque no barulho você não percebe. No barulho você está fazendo as bobagens, mas está tudo muito barulhento. Você não percebe. Então é importante o silêncio.
É que nem quando você vai numa festa, barulhento, você está dançando, você acha que está abafando. Pega um filme dessa festa, tira o som e vê o papel de bobo que você está fazendo ali. Tenta fazer isso. Hoje com tecnologia você faz isso. Filma, você pulando, dançando, lá dentro está tudo ótimo. Sai fora, baixa o volume e vê o papel que você está fazendo ali. O silêncio é importante. Sou contra a festa, não dançar, garotada, pode dançar à vontade, não tem problema nenhum. Com bastante juízo. Mas é fundamental esse momento de silêncio. Para a gente olhar para dentro de si. Refletir, pensar. Deixar todos esses problemas do mundo. São poucos momentos. É difícil. É difícil. A gente vai dormir, começa a pensar, começa a rodar tanta coisa. Acaba tendo dificuldade de dormir, não pega no sono, fica rolando na cama. Por quê? É muito barulho. É muito barulho. Mesmo que ninguém esteja escutando. É barulho interno. Preocupações mundanas. Mundanas no sentido do mundo, né? Preocupações. É preocupação com desemprego. É preocupação com inflação. É preocupação com violência, com os planos. Tudo na matéria. Tudo da matéria. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu falo às pessoas que reclamam de problemas, você está com tanto problema, então faz uma seguinte reflexão. Se você desencarnar agora, junta esses problemas todos que você tem. Faz uma listinha mental, junta todos esses problemas. Aí juntou, faz o seguinte, ó. Imagina, você desencarnou agora, dá um passo para o lado, você desencarnou, você está olhando o seu corpo ali do lado. Que problemas foram junto com você para o lado? Que problemas ficaram ali com o defunto? A maioria a gente vai ver que ficou com o defunto. Realmente estava preocupado com a vida. Estava preocupado em ser assassinado da rua. Não, você já morreu, então fica tranquilo. Essa preocupação desapareceu. Estava preocupado com desemprego. Defunto também não se preocupa com isso. Que mais? Eu estava doente, então agora está resolvido. A doença acabou. Que mais? Quais preocupações que resistiriam à nossa desencarnação? Eu tenho uma mágoa de fulano. Essa preocupa. Porque essa você vai levar. Essa você vai levar. Aí eu queria tanto pedir perdão e não pedir. Então realmente se preocupe, porque essa também você vai levar. Então, a oração, o silêncio, a reflexão, vai fazer a gente pensar nisso tudo e valorizar o que realmente tem valor. Os bens espirituais, sem negligenciar a vida material. Não é vamos dizer assim, não são coisas excludentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos no mundo por alguma razão, esse mundo é de Deus. Tudo que está à nossa volta é criação de Deus. O problema é o que nós fazemos disso. Como nós usamos isso. Em nome do quê? A energia que a gente coloca nas coisas. Então, o bom trabalho, a boa roupa, a boa casa, o lazer, a boa alimentação, tudo isso faz parte. Ninguém precisa ficar preocupado. Mas puxa vida, eu estou querendo comprar uma casinha de praia, mas acho que isso não é legal, eu vou para um umbral por causa disso, né? Haja umbral, né? Porque a gente desce para o litoral, vê o que tem de casa de praia, se todo mundo ali for para um umbral, não vai ter nem espaço, né? Então pode comprar sua casinha de praia, pode trocar seu carro, pode almejar um cargo melhor, pode estudar para ser promovido na empresa. Agora, o que eu vou fazer com isso? Vou encher o bolso de dinheiro, vou fazer farra. A gente vê as pessoas falando isso. Não vejo a hora de aposentar, que eu quero viajar, eu quero isso, só quero curtir. Curtir o quê? Quero curtir a matéria. Tá bom, curta. Porque ela é curta. E vai acabar. E aí você vai chegar do lado de lá e verificar que 50, 60 anos você viveu num play center. O cara quando fica velho começa a falar uns exemplos, né? Play center. Né? Play center. E aí ele vai verificar a eternidade que ele tem pela frente. Ele fala, puxa vida, olha quanta besteira eu fiz. Estava preocupado com esses últimos 30 anos. Eu tenho uma eternidade pela frente. Eternidade, gente. É muita coisa. Não vale a pena. A troca é ruim. A troca é ruim. A gente precisa tirar os pezinhos desse mundo aqui. Levar um pouquinho. Começar a olhar esse mundo com outro olhar. Por cima. O Evangelho diz, quanto mais a gente eleva a mente acima das coisas da matéria, menos essas coisas nos atingem. Então é para a nossa proteção, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Eleva o olhar acima da matéria. Mesmo que a gente esteja vivendo nela. As coisas não vão deixar de acontecer. Os problemas não vão deixar de acontecer. Mas eles vão me atingir menos. Porque eu estou acima disso.
Eu estou sintonizado com a minha verdadeira natureza. Eu estou sintonizado com o plano espiritual. Eu estou sintonizado com os verdadeiros valores. É um exercício legal que a gente deve fazer, como o exercício da prece, como o exercício do silêncio. Tem uma escritora australiana, Rebecca Barris, uma escritora, que ela escreveu 10 regras, digamos assim, sobre o silêncio. E eu achei bonitinho, falei, vou falar sobre o silêncio e vou ler para o pessoal lá do Joana. Rebecca Barris. Devemos ficar em silêncio se não tivermos nada de válido a dizer. Devemos ficar em silêncio depois de termos dito educadamente o que pretendíamos. Devemos ficar em silêncio até chegar a nossa hora de falar. Devemos ficar em silêncio quando nos provocam. Devemos ficar em silêncio quando a ira nos toma. Devemos ficar em silêncio quando nos falam, para que fique na nossa mente o que nos é dito. Devemos ficar em silêncio quando nos sentimentos tentados de falar mal de alguém, quando nos sentimos tentados a falar mal de alguém. Devemos ficar calados quando nos sentimos tentados a ferir com palavras ou a criticar negativamente. Devemos ficar em silêncio o tempo suficiente para pensarmos antes de darmos uma resposta. E a última, que eu achei mais importante, tem tudo a ver com a gente. Devemos aprender no silêncio a escutar a voz de Deus. E que Ele nos abençoe. Obrigado. E agora, em silêncio, vamos nos envolvendo de novo com nós mesmos, sentindo a nossa respiração e vamos agradecendo. Agradecendo por essa noite bendita, agradecendo por essa casa bendita, agradecendo por essa palestra que foi maravilhosa, por toda a aprendizagem. E assim nós vamos imaginar uma luz saindo do nosso peito. Como disse Jesus, dai luz. E vamos imaginando essa luz expandindo e indo para cada necessitado, para cada cantinho desse planeta que se faz necessário, a cada necessitado. Que possamos dar um pouquinho do que recebemos aqui hoje, nessa noite, nessa casa de cura. E que nos envolvamos novamente com o manto azul de Maria e que ele permaneça por toda a semana. E assim voltamos para os nossos lares com muito amor no coração, com Jesus no nosso coração, em prece, em silêncio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.